Eu abri no Facebook aqui também para eu olhar quando aparecer. Sim, sim. Eu só estou esperando um pouquinho aqui para ver as pessoas entrando, enfim, mas já já a gente vai começar a falar sobre o tema. Já está ao vivo. Daqui a pouco a gente dá início, só vamos deixar o povo se juntar. E a página é excelente, Alessandra. Mas assim, tá para eu convidar. Quer dizer, eu solicitei amizade, só que será que já vou ver aqui, daí já te adiciono. Bom, vamos começar então. Boa noite, pessoal. Essa é a ação do Comitê Regional Quatá, que faz parte da Frente Parlamentar contra o Abuso e Violência Domésticos. Nós somos gerenciados, organizados e tutelados pela deputada Damares Moura, que é a presidente dessa frente parlamentar e que criou os comitês para chegar mais perto da população. São mais de, se eu não me engano, 90 comitês no estado e todo mês os comitês fazem uma ação, né, trazendo os temas de violência doméstica em relação a todas as pessoas que compõem o ambiente doméstico, seja mulher, criança, idoso, pessoa com deficiência, enfim, principalmente em relação aos públicos mais vulneráveis. Aqui em Quatá, o comitê é formado por mim, Alessandra Blenroth, a vereadora Eliana Casaca, a conselheira tutelar Karina Brasil, a Silene Santos e a Érica Ribeiro. Todas engajadas, né, nos trabalhos em relação à parada da violência contra essa população mais vulnerável que vive as relações domésticas. Não posso esquecer de mencionar também o Francisco Rodrigues Neto, que é o coordenador aqui da regional e que é uma pessoa que está sempre nos prestando auxílio, nos ajudando na elaboração das atividades, enfim, é uma pessoa que é muito cara, né, e que não mede esforços para ajudar a gente a levar adiante essa ideia do comitê, a questão de as pessoas terem acesso à informação. E uma das coisas que eu sempre repito, todas as vezes que eu entro nas lives, que a gente tem essa possibilidade de informar as pessoas, é dizer que isso eu ouvi da deputada, falando que mesmo que a gente consiga modificar a realidade ou ajudar uma pessoa, a gente já vai ter atingido o objetivo e o trabalho já vai ter valido a pena. Hoje, para falar sobre os impactos da violência contra a mulher no mercado de trabalho, a gente convidou a advogada Aline Scarelli, que está aqui já, vocês já estão vendo ela. E ela é advogada, formada na Universidade Toledo de Presidente Prudente. Eu vou ter que ler, porque o currículo é bem robusto. Especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário e Processo Civil. Ela é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Vítimas de Assédio Moral, Sexual e Violência Doméstica, agora em 2022, presidenta da Comissão de Direito do Consumidor na gestão 2016-2018, da OAB de Presidente Prudente, né? Esqueci de falar, a Aline é lá de Presidente Prudente, então é nossa vizinha aqui. E ela é membro das comissões de Direito Previdenciário e do Trabalho, da Mulher Advogada, da Igualdade Racial e Trabalhos Humanos, e é cofundadora da Frente pela Vida das Mulheres de Presidente Prudente. Presidenta ainda da Associação Prudentina de Incentivo à Vida, de Presidente Prudente, e membro da ABMCJ, ABJD,
PLP e membro da Comissão de Diversidade do Fórum de Liberdade Sindical no âmbito do TRT 15, da TRT da 15ª Região, e coordenadora regional do Movimento Mulheres com Direitos. Então, depois de tudo isso, ela é uma pessoa muito qualificada e eu acho que o principal, muito atuante na questão feminina. Aline, deixo a palavra com você. De vez em quando eu vou interferir um pouquinho, porque eu sou meio dessas, meio metida, mas a palavra é tua, fique bem à vontade e tenho certeza que vai ser bem produtivo hoje. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos e a todas que estão aqui acompanhando essa importante live, né? Vamos dizer live, porque se fosse pessoalmente a gente já está se abraçando, trocando ideia, trocando cartão, trocando experiência. Agradeço antecipadamente a Alessandra pelo convite, as demais membros, que é a Eliana Casaca, Karina Brasil, Silene Santos e Érica Ribeiro. Acho que eu pronunciei a Eliana errada, é Casaca. É Casaca, isso. Casaca, desculpa, Eliana. E principalmente, pessoal, poder reconhecer o trabalho que o comitê desenvolve. Imagina estar em 91 lugares com essa atuação que ela demanda tempo, né? Imagina, a pauta da mulher já não é simpática para o universo masculino e para o universo de homens que estão no poder. Então, é um enfrentamento diário que o comitê tem certeza que se propõe, e é voluntário, então a gente tem a nossa vida. Aí eu adentrei um pouco no assunto, a Alessandra leu o currículo, mas o que pouca gente sabe, pessoal, é que eu sou mãe, tenho uma filha de 21 anos, que está fazendo Ciências Sociais na Unesp, e a nossa identificação, eu e a Alessandra, se deu após a advocacia, né, Alessandra? A OAB, ela tem essa possibilidade de a gente ampliar nossos contatos, e a identificação, ela vem justamente em razão das questões do universo feminino, da advocacia. Então, a Alessandra, ela é um presente que a OAB trouxe, e a gente se dá muito bem. É recíproco. É sim. Agora, esse mês de março, né, fevereiro principalmente, chegando em março, a gente tem essa discussão que é mais concentrada, mas de modo permanente a gente se concentra muito com as questões de gênero, violência doméstica, todas as violências, né, porque a gente não está imune a nenhuma. Eu costumo dizer que a gente nasce e morre sofrendo violência. Eu falo a gente no plural mesmo, porque nenhum de nós aqui está imune a qualquer uma delas, né? Desde o parto, quando a gente ali está nascendo, pode ser vítima de violência obstétrica, violência fetal, e na morte, porque, não sei se vocês se recordam, antes da pandemia teve um escândalo no ML de São Paulo que os corpos femininos eram violados pelos agentes que estavam ali para preparar, para fazer perícia, etc. Né? Então, a gente não tem paz nem quando nasce, nem quando morre. E na pandemia, é importante dizer que nós tivemos um agravamento das situações de violência doméstica. Então, desde 2019, acho que todo mundo se lembra bem, né? 2019, no início do ano, era cotidianamente os noticiários trazendo casos de feminicídio e violência doméstica. E aí, eu lembro da doutora Alice Bianchini, ela falava assim, nós temos uma epidemia no Brasil de feminicídio. E a violência doméstica, ela é um iceberg, né? E aí a gente, vendo isso em 2019, não imaginou que seria 2020, com uma epidemia de violências dentro de uma pandemia, e a repercussão no ambiente de trabalho foi de um jeito que deixou, e deixa, e nós vamos colher frutos disso a longo prazo, na verdade, curto e médio e longo prazo, muito prejudiciais, né? E assim, o que nós temos para dizer da violência doméstica para todos que estão nos acompanhando, para aquelas que já têm muita familiaridade, né? Que ela é uma lei promulgada lá em 2006, moderna, ela está entre as 3 mais modernas do mundo, mas ela ainda ficou restrita ao ambiente doméstico, então ela não abarca situações de profissional fora do ambiente doméstico, então lugares privados, não impacta no espaço público, que nem violência de gênero na política, por exemplo. Então, ela é avançada? Ela é avançada, mas ainda ficou aquém. Você vê que a dinâmica é gigante, talvez a gente possa até um dia ter uma revisão da lei, né? A partir dos estudiosos, já tem uma conversa disso. E, além de ser uma das 3 leis mais modernas do mundo,
ela cumpre com uma ferramenta que eu acho ótima. É a mão do Estado intervindo na vida privada, porque como que a mulher nesse universo estava? Confinada ao espaço privado, onde mulher é silenciada, é apagada, sofre as violências e não tem quem socorrer, porque nós temos a cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso foi naturalizado, passado por gerações, né? E essa lei, então, ela vem para dizer que o agente agressor ele vai ser punido, vai sofrer medidas protetivas. Se houver violência, a mulher hoje tem uma gama de ferramentas para denunciar, e o agressor pode ser do seu convívio diário ou um ex-convivente, pode ser uma mulher pode ser também agente agressor em caso de situações de violência doméstica, né? Então, é nesse âmbito restrito. E a gente repara muito, observa, por exemplo, por que as mulheres é tomada pelaquela situação de denunciar, mas depois não quer retomar, ou até mesmo aquelas situações de que eu denunciei, mas e depois? Quem vai cuidar de mim? E no meu trabalho, aquelas que trabalham, né? A gente tem um estudo no CNJ que trouxe a seguinte questão: as mulheres são desestimuladas a denunciar, ou muitas vezes retiram, não representam naquele prazo, porque ela não sabe o que vai acontecer no passo a passo. Ela não tem clareza, as coisas não estão de modo objetivo, coloquial. Como é que funciona? Eu vou lá na delegacia e faço o boletim de ocorrência. Muitas vezes o espaço não é humanizado, a mulher não recebe aquele acolhimento. E aí nós tivemos uma crítica aqui atuando em Presidente Prudente, quando nós fomos reclamar, e a gente reclama pra caramba, né? E o atendimento não estava humanitário, que as mulheres que atendiam as outras mulheres não tinha aquela atenção que a lei diz e que o servidor público, que é pago para isso, deveria ter. E aí é super curioso, a ponto de trazer espanto, que o feedback que a gente teve da autoridade lá da polícia foi assim: mas vocês são muito empáticos, muito oba-oba, abraço, abraço. Aqui a gente lida de modo com volume. Então, isso traz o quê? De novo, né? Então, as pessoas vão criando casca grossa, não tem mais aquela sensibilidade e humanidade para tratar quem está fragilizado. Então, não é nós que somos extremamente empáticos, é um sistema que já está endurecido e que, de modo, como é que se diz? Deveria estar sendo reciclado a todo momento, uma vez por ano, uma reciclagem, né? A palavra não é essa, gente, mas assim, deveria estar sempre submetido a aprimoramento, porque é o serviço público, precisa ser aprimorado, senão qual é a razão de ser do Estado? Então a gente enfrenta esse tipo de situação. Sim, e até, desculpa, Aline, te interromper, mas assim, o que dá para perceber em relação a isso é que a gente está ganhando espaço, os assuntos estão sendo debatidos, mas o serviço público ou a prestação de serviço para essas causas, ela ainda não está conseguindo acompanhar as discussões. E aí o preconceito ainda, né, permanece. E o tabu e o medo de falar. Então, assim, é necessário rever também isso, né? Até como uma política pública, porque o acolhimento, o bom atendimento, e assim, sem se preocupar principalmente com o depois, porque a gente ouve bastante, depois ela vai lá e retira a queixa, ou ela não dá prosseguimento no processo. Mas, gente, isso é uma questão muito difícil para a pessoa, né? Então, assim, acolhe e protege e faz o possível naquele momento. O depois a gente vê depois, não fica elucubrando, pensando no que vai acontecer e acaba não atendendo daí naquele momento que é o mais necessário. Concordo, são as situações imediatistas, né? A mulher sofreu uma violência, já vai fazer o divórcio, separa, cerceia o agente agressor de ter convívio com os filhos. Que dia que sai a sentença? Que dia que fixa a minha atenção? Quando que ele vai preso? Mas esquece que tudo isso é de modo ainda raso, porque nós temos uma profundidade, uma subjetividade que quem conhece isso é o universo feminino. O universo masculino que está ditando as regras, ele não conhece, não quer conhecer, e se puder, vai cortar qualquer tipo de ampliação disso, porque
Ampliação de serviço, ampliação de políticas públicas, na visão do gestor, é gasto. Para nós não é gasto, é investimento. E política pública não visa lucro. Isso aí é coisa de empresa privada, a gente tem que lembrar disso, né? Então, nós se tornamos as chatas que questiona e que aponta esse tipo de coisa. Então, se todo mundo tiver essa linha de largada, né, as mulheres terem essa consciência de que ela tem que exigir o serviço público e exigir que ela entenda essa legislação, que ela é complexa. De vira e mexe a gente lê e fala, o que é isso? Então, a Lei Maria da Penha é o quê? Te proporciona a proteção, mas o serviço, ele é capenga. Por quê? Ela não sabe o depois. Então, fez o boletim de ocorrência na DDM, quando não tem na delegacia comum, vai remeter para o judiciário, se tem medida protetiva ou não, e depois? Elas perguntam. Aí você explica, mas e depois? Isso em todas as classes. Não é questão de pouco entendimento, pouco estudo, não. Todo mundo tem essa dificuldade. A gente chegou numa conversa semana que passou que falta corpo técnico, não de advogado do sistema de justiça puramente, ou do sistema de segurança puramente, mas do corpo técnico de atendimento na base, que é os CRANs, que sofreram cortes demais, 2015 para cá não tem CRAN por aí mais. E o CRAN é um serviço importantíssimo, que ele vai ficar do começo ao fim atendendo. Então, nas situações de cidade que tem casa-abrigo, ok, esse serviço ele é completo. Só que ainda falta o quê? A reinserção no mercado de trabalho. Aquela que não consegue se emancipar. Ou aquela que está no mercado de trabalho, que precisa de se afastar por questões de vida. O seu patrão, geralmente, patrão ou patroa, vai entender que é uma situação excepcional? Vai proteger o emprego? Não. Na pandemia, que as creches estavam fechadas, os filhos, como que fica? Então, assim, essa complexidade toda são questionamentos. Questionamentos para quando a gente tem um servidor, ou um agente público, um vereador, um prefeito, geralmente eu falo masculino porque esse universo está tomado pelo masculino. E ele vem com uma legislação que, na visão dele, atende a mulher, mas não atende, porque essa construção ela se deu de modo unilateral, é a mão masculina. Eles não chamam a gente para discussão, a coisa bem pronta. E qualquer realidade ela só muda a partir das mãos femininas e quando a gente é chamado para construir. E o que a gente vê não é isso, porque a gente tem um diretor de polícia, né, o superintendente da polícia masculino, o presidente do TJ masculino, o diretor da defensoria masculino. Então, só a DDM que é feminina, mas ela também com pouca estrutura, pouco investimento, sofre muito com a lida diária, né? Elas estão sobrecarregadas, também tem essas questões pessoais. Eu sei que o cenário ele é desesperador. Aí, o que tem de bom para a gente animar? O que tem de bom é que aumentaram as medidas protetivas. O TJ fez um ranking de que antes, gente, a gente pedia as medidas, elas não eram concedidas, elas eram questionadas, tinha questionamento, o promotor questionava, né? Agora elas são concedidas e depois vê o que vai dar. É um pouco que a Alessandra falou. Vai, realiza, depois vê o que vai dar, porque é uma situação emergencial, é de vida, né? Então, eles precisam agir. Então, essa é a parte boa. Medidas protetivas estão sendo concedidas no judiciário. O que quer dizer? Afastamento do agressor do lar, aquele que não convive, que não é convivente, não é marido e tal, não pode se aproximar da vítima, fazer contato, vai preso, né? Então, a gente tem que lembrar que ele vai preso. Então, as coisas melhoraram nesse sentido. Agora, na minha pesquisa, para a gente poder bater papo aqui, falando da pandemia que aumentou os casos, os números, gente, tem de todo tipo. O Brasil é fatiado por regiões, aí aumentou em tal região, na outra foi menor, porque a gente sabe que aumentou. Mas a gente tem situações de que é supernotificado. O que é isso? A gente não sabe os números. Por quê? Além da mulher ter tido um cerceamento do celular, da internet, ela não conseguiu pagar o plano de dados, ele quebrou o aparelho celular de comunicação, retirou o notebook, a gente também tem aquela dificuldade da pessoa ir até o serviço fazer a denúncia. Então, assim, os números são totalmente desencontrados. Só sabemos que aumentou 40% o índice de violência e para a mulher negra o aumento foi maior. Então, em 2019, teve uma redução de feminicídios
da mulher branca e teve um aumento da mulher negra. E, além disso, quando a gente faz esse recorte para o mercado de trabalho, já entrando um pouquinho nisso, Alessandra, acha importante a gente falar das 5 formas de violência doméstica? Acho sim, acho sempre é bom reforçar. Tá. Então, vamos finalizar a questão da Lei Maria da Penha, que é um avanço, um alcance civilizatório para nós mulheres, e ele não veio, para quem ainda não sabe, essa lei não veio assim por uma iniciativa do poder público, eu sou legal e vou fazer a lei porque precisa. Não, na verdade foi um entrave, discussões da bancada feminista, das promotoras legais populares, de elaboração da lei. E só foi elaborada depois que o Brasil foi condenado internacionalmente a elaborar essa lei, porque a Maria da Penha sofreu violências, né? As pessoas sabem da história dela, que culminou na paraplegia, e o agente agressor dela, por várias vezes, promovendo violências, e ela se socorrendo do judiciário, e o judiciário não dava resposta imediata, né? Então, a lei veio em razão de uma punição do Brasil. Além disso, a resistência foi gigante, tanto que em 2000, nós estamos em 2022, 2015, se não me engano, tinha uma ADIM para discutir a constitucionalidade da lei. O que esse pessoal masculino fez? Foi lá no STF e falou assim, essa lei ela é inconstitucional. Então, assim, nem com uma normatização, um papel escrito dizendo da lei que protege as mulheres, eles estavam alegando a inconstitucionalidade em razão da igualdade, eles dizendo que todas as pessoas são iguais perante a lei, porque é uma lei que protege as mulheres. Eles não entendem que essa igualdade ela é formal e que a gente precisa de equidade. Assim. Então, a gente teve esse questionamento esses dias. Imagina a luta que é manter leis que nos preservam e ampliar. Então a gente tem a lei, ok, ela é constitucional, o STF falou que é. O que a gente faz agora? Precisamos ampliar. Tá aí a dificuldade, porque de 2015 para cá houve um corte drástico nos investimentos de políticas públicas para as mulheres, teve a extinção do Ministério da Mulher e cortes no SUAS, que é o Sistema da Seguridade Social, da Assistência Social, desculpa, que fazia essas vezes de acolher a mulher numa situação emergencial no CREAS, no CRAS, no CRAM, promover ali um pagamento de aluguel social, que tem município que tem, mas é pouco divulgado, e é cheio de restrições, cheio de critérios. Aqui na minha cidade tem essa previsão do aluguel social, mas assim, quem consegue? Tem 832 requisitos, então é difícil alcançar. E então esse corte no SUAS também desestimulou as mulheres saírem do ciclo de violência, porque não vai poder ter uma ajuda financeira e nem psicológica. Então, aí quais são as 5 violências? Né? Nós temos a violência física, que é a agressão, né? A violência moral, psicológica, patrimonial e sexual. A moral é aquela que submete a mulher à situação vexatória, a psicológica também que faz de tudo para deixar a mulher em um estado de pouca possibilidade de recuperar, vai minando ali, a gente tem vários exemplos. Patrimonial, que é cercear a mulher do seu salário, já é incrível, mas em 2022 isso acontece. O homem que tem a senha da mulher, conta em conjunto para receber salário e deixa ela alijada de qualquer independência financeira. E a sexual, que existe o estupro dentro do casamento e também outras violências, onde a mulher, em um dado momento, fala que não e, em razão daquele dever que tinha no Código Civil de promover, como é que chama? Já é um termo tão antiquado que eu até deletei, deveres sexuais. Então, em razão disso que tem esses 5 elementos, né? Na verdade, são 5 tipificações da Lei Maria da Penha. E é importante dizer porque elas são difíceis de identificar. Muitas pessoas, muitas mulheres estão nessa situação de violência e elas não percebem. Então, a gente precisa vir de fora a informação, porque quando você está ali, nesse seio de violência, você não percebe que você é vítima. A gente acaba se naturalizando. Isso é normal. Bem normal, né? Uhum. E até esse tipo de atitude dos homens é normal para a mulher que não entende que ela é uma pessoa
que ela tem a individualidade dela, que ela é capaz e ela tem direito também, né, a ser essa pessoa independente do companheiro ou companheira, enfim. E o que eu percebo muito é isso, sim, é esse desconhecimento dos direitos e de se ver como uma pessoa e não na dependência da outra, né? Nossa, é o principal, que ela pode ter a tomada de decisões independente, isso não é rompimento do vínculo, isso não deixa ele menos homem. E é engraçado, quando a gente fala sobre isso com as mulheres, a gente fala disso, elas se identificam e falam, é isso mesmo, como que faz para eu levar isso para ele entender? Porque a gente continua conversando só entre nós, eles não têm esse papo, gente, quando eles vão no bar, no futebol, na igreja, no trabalho, isso não é o universo deles. É mimimi nosso e essa questão que é particular, na verdade ela é privada, não passa por eles, porque eles estão continuando vivendo. Eles vão pro bar, ninguém pergunta para eles com quem ficam os filhos. E a gente, primeira coisa que você tá sozinho, e os filhos ficam com quem, né? Isso não é banal, isso é determinante. Por quê? Na década de 70, eu sempre esqueço, a Irlanda ou a Hungria, não lembro. Eles estimularam, foi uma decisão política na época, de que as escolas, elas são formadores de cidadãos e são cidadãos independentes do gênero. Então, toda sala de aula, gente, isso é lindo, eu queria que tivesse no mundo, no Brasil. Todas as escolas são temáticas, todas as salas de aula são temáticas. O que tem na sala de aula? Cozinha, bebê para aprender a cuidar, o trato com a planta, o trato com o animal, cuidado com o idoso e a lida da casa. Então, todo mundo vai passar por isso, a menina e o menino, porque eles são os próximos pais do futuro. E essa carga ela não pode ser nossa. O dever de cuidado ele não é feminino. Ele tem que ser dividido para aquele que resolveu casar e ter filhos. Porque que vai chegar um momento, Alessandra, que as mulheres não vão ter mais filho porque a gente não tem o amparo do Estado. Não tem creche. Porque o nosso presidente atual falou, quem tem filho que se resolva, não precisa de creche. Creche não é problema do Estado. Então a gente não vai ter uma geração de cientistas, de consumistas, de pessoas que vão investir na bolsa, de pessoas que vão produzir software. Não vai ter, porque a gente não vai ter filho. E aí nós estamos falando disso por quê, gente? Por que nós estamos falando disso? Porque a violência doméstica, todas as violências contra as mulheres, ela passa por uma violência de gênero, por uma desigualdade de gênero. Porque secularmente nós sofremos isso, que até esses dias a gente era uma coisa, a gente era um produto negociável. No Código Civil de 2002, a mulher para poder, na verdade o anterior, né? Nós estamos, esse Código Civil atual, ele foi promulgado em 2002. O anterior tinha previsões assim ridículas, não dá para acreditar, por exemplo, a mulher para poder participar da partilha ou na CLT tinha um exemplo assim: a mulher pode trabalhar fora? Pode, desde que o marido autorize, se ela não for casada, o pai, se não tiver o pai, o filho mais velho, masculino. E ele pode reincidir o contrato de trabalho dela se ela estivesse faltando com os afazeres do lar. Isso até 1988. Então, a CLT tinha essa previsão. E até 2005, a mulher que era vítima de uma violência sexual, estupro, outro abuso, se o agressor, violador, violentador casar com a vítima, a punição é extinta, ele não é punido, porque ele casou, então salvou a vítima, a honra daquela família. Então, tudo isso agora, gente, 2005, para mim é ontem. Então, a gente tem essa questão de gênero, que a violência existe por causa das questões de gênero, a gente não tem equidade de gênero. Não tem equidade de gênero em nenhum lugar. E aí, a violência doméstica e o nosso assunto aqui, que é os impactos no mercado de trabalho, o que a Lei Maria da Penha traz? E pouca gente conhece. Muitos empregadores desconhecem, as mulheres não sabem que pode pedir o afastamento do trabalho, do local de trabalho, por até 6 meses, para poder cuidar da saúde, da vida, né? Porque ela sofreu uma violência doméstica. E também tem a possibilidade de afastamento pelo INSS. É linda a letra da lei, mas assim, quando você sofreu uma violência e ela é moral, física tem rastro, né? Mas ela é psicológica. Você vai no INSS pedir afastamento.
por incapacidade temporária, porque sofreu uma violência. Não tem marcas, tem um atestado do psiquiatra, do psicólogo dizendo, e muitas vezes muito mal feito e raso. O perito não vai afastar, ele vai dizer que não tem capacidade, retorna ao trabalho. Aí ela retorna ao trabalho como? Nós vamos dizer como que ela retorna. Aí o INSS negou, vai para o fórum pedir essa concessão desse benefício, porque eu sofri uma violência, não tem condições de voltar ao trabalho. O judiciário vai dar? Das poucas vezes que passou pela minha mão, não deu, dizendo que a incapacidade ela é temporária e que o restabelecimento se daria por 3 meses, então dava benefício por 3 meses, sendo que as questões elas são assim, né? Não são estanque, elas são um movimento, então depende do prognóstico, de tratamento, tá? Tudo isso. Aí tratamento, você vai para o SUS, que jeito que está hoje? A questão principal é cuidados com a pandemia. Os serviços os CAPs, né? O serviço de cuidados com a saúde, eles ficaram fechados praticamente 1 ano, depois que retomou em algumas cidades, mas assim, a bel prazer do gestor de saúde daquela cidade. Então, além de sofrer a violência na pandemia, serviço de saúde fechado, não ter atendimento online, como que ficou a saúde dessa mulher? Um regaço para dizer a palavra correta. E tem casos de empresa, por exemplo, serviço público, que pode fazer a remoção dessa mulher para uma transferência de domicílio. Então, isso é lindo de acontecer, mas a gente sabe que só no serviço público, no privado não tem. Se é uma van, por exemplo, uma grande rede, né? Vamos falar os nomes. Ela não vai ter isso como uma imposição, vai ficar bem ao prazer do gestor, uma sensibilidade ou não daquele que vai decidir de transferir. Então, assim, não existe uma regra. Salvo, eu nunca vi, se alguém tiver essa informação, alguma convenção coletiva ou acordo de trabalho que traz esse expresso benefício de que, em caso de violência doméstica, a mulher poderá afastar sem perder vencimentos. Eu não conheço nenhuma. Então, o mercado de trabalho tem essa possibilidade da Lei Maria da Penha. Então, assim, difícil conseguir, né? O STJ reconheceu isso. Então, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a mulher tem o direito a benefício previdenciário. Tem, de modo formal. Ela vai conseguir? É outros 500, gente. Então, precisa da advocacia especializada, precisa de um judiciário sensível. Não sei se você chegou a ver esses dias, Alessandra, acho que foi no meio do ano passado. Saiu um anuário, um documentão assim, do judiciário que ele serve para mediar, não sei se é essa palavra, decisões do fórum, do judiciário, com vistas às questões de gênero. Eu falo assim, quem que leu? O juiz vai dar uma sentença, ele vai ler se ele está usando o artigo ou o artigo A, se a pessoa é trans, ele está tratando esse agente como... Não leu, porque aquilo lá não é o mundo dele. É um homem que está no seu gabinete com seu salário em dia, talvez seja até agente agressor, né? Ninguém está livre, ninguém está imune a praticar nenhum crime. Então, existe lei, existe formalidade, tem o anuário, tem livro, tem artigo, tem tudo. Agora, operacionalizar essa proteção só com atuação em rede. E aí em Patá tem essas redes, que é delegacia, CRAS. Quando você falou da DDM, eu ia te interromper, mas daí também eu não quero ficar chata, porque as DDMs, embora façam um trabalho muito bom e estejam sobrecarregadas, elas não estão em todos os municípios. Aqui em Patá, a gente se reporta à Rancharia, que é a cidade mais próxima e que tem a DDM. E assim, nós temos aqui um CRAS e um serviço social que atua nessa área, mas não especializado e nem só para isso com um comitê ou uma coordenadoria que esteja focada na violência doméstica. Eles prestam os auxílios possíveis, né? Assim, a quem recorre. Mas até já foram muito parceiros aqui do comitê, já participaram de lives e se ofereceram um serviço, né, para as pessoas poderem recorrer. Mas realmente a estruturação de um serviço especializado é a realidade do Brasil, né? Não existe. Não existe. Isso que você traz, ele é nacional.
É um lugar ou outro que conseguiu, as duras penas, se organizar em rede. O que é se organizar em rede? Que eu acho que é a única saída que a gente tem, não tem outra. Não tem outra. A comunidade, né? Alguma entidade que participa dessa questão. Igrejas, elas se organizam para acolher essas mulheres. Delegacia da Mulher, se for o caso, a polícia militar, a polícia civil, a defensoria, quando é o caso, a OAB e movimento social. Aí eu preciso fazer a defesa. O movimento social, ele não existe para ir para a rua e fazer movimento, só isso. O movimento social, ele quer fazer essas intervenções, onde o poder público não age, o movimento social, ele age e provoca, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando que as pessoas param para olhar que a mulher está sendo vítima de violência, que isso está repercutindo no trabalho dela, está repercutindo na questão social, do convívio social dela, ela parou de render. Quando que isso liga o alarme? Quando alcança crianças. Então, nenhum lugar do mundo houve uma legislação ou uma proteção porque a mulher está sendo violada, morta. Não. Foi quando a agressão foi para o menor. Então, você vai ver as entidades que são constituídas, a maioria delas é assim: a criança que é a protegida e reflexo a mãe. E a doutora Alice traz um estudo que fala disso, e é muito chocante. Então, assim, enquanto a mulher está apanhando, não tem problema. Se apanhou a criança, aí a gente tem que acolher. É igual as pessoas se. Todo mundo merece ter a proteção, mas quando você vê uma mulher negra morta, se ela for negra, pior ainda. Mas quando você vê um animal que sofreu isso da ampla divulgação, a comoção é diferente, porque assim, é naturalizado a gente sofrer violência. Se tu quer apanhar, mais uma. mais uma. E aí, como que ficou essa questão do mercado de trabalho, com esse link à violência doméstica e esse agravamento na pandemia, né? Não sei se todo mundo conseguiu ter contato com isso, mas aquele Instituto Patrícia Galvão tem no Instagram, no Facebook, tem vídeo no YouTube, e eles têm muitos dados, assim, eu sempre paro para olhar lá. O Instituto Patrícia Galvão trouxe um estudo que é olha o tamanho do nome, gente, pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, olha o tamanho da pesquisa. O que ela disse? Que no mercado de trabalho da mulher, aquelas mulheres que sofreram violência doméstica, eu vou falar os números, eu detesto o número, mas a gente precisa quantificar para poder se alarmar e fazer questionamentos. Olha só, 12,5% das mulheres nas capitais nordestinas que estavam empregadas no momento da pesquisa sofreram algum tipo de violência. Então, 12,5 mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Então, as mulheres empregadas sofreram violência. E essas mulheres que sofreram violência doméstica, qual é o tempo médio de duração do emprego? As nordestinas que não sofreram violência, elas permanecem 74% com contrato de trabalho formal, enquanto que as que sofreram violência, 58%. Por quê? Então, assim, mais de 20% das mulheres que estão em situação de violência, elas não se mantêm no emprego. A pesquisa apontou ainda que isso tudo é agravado quando é a mulher negra. Então, a mulher negra, além de sofrer mais violência, mais se desempregar, ela tem um menor salário. Então, três violências, né? Porque não pagar salário em dia, não pagar salário condizente, é violência. Se desempregar por qualquer motivo, porque se ausentou para levar o filho, porque quem leva filho ao médico é a mulher, não tem uma rede, né? Então, tudo isso é violência. Então, o mercado de trabalho da mulher que sofre violência, ele é aquele com menos duração de contrato, então ela é mais desempregada. E ela é mais desempregada por quê? Porque ela para o rendimento, ela diminui o rendimento, ela não consegue se concentrar. Parte do dia dela ela passa resolvendo coisas que são fora do trabalho, porque ela está com uma demanda. Ela está com uma demanda. A carga mental dela está. Não é nenhuma carga, é uma avalanche de problemas. Então ela não rende. Quem que rende, gente? A gente não rende. Então, ela é desempregada porque ela para de render. Ela para de render, ela é desempregada e ela perde, os filhos perdem, muitas mulheres são arrimo de família. E, gente, ninguém para ver que quem perde é o Brasil. Olha esse número. Se a jornada de trabalho da mulher é aproximadamente 8 horas,
Então, 64 milhões de massa salarial são perdidos em razão do abeteísmo causado pela violência. Então, o Brasil perde por ano 64,4 milhões. Então, não é só a mulher que perde, é o Brasil que perde. E, Alessandra, nem a gente falando de dinheiro, o pessoal se alarma, né? Porque assim, tá, bateu na mulher, tudo bem. Bateu na criança, aí a gente se assusta. Mas e o dinheiro? Porque nós somos um país essencialmente patrimonialista, nós estamos falando de 64 milhões que o Brasil perde e cada mulher sofre violência. Isso de modo direto com o seu empregador. Sem falar no sistema de saúde, no sistema que é impactado pela mulher que sofreu violência, no sistema de justiça que é impactado, né? E que mais? Gente, se a gente for pôr na mão, né, são vários prejuízos depois da violência doméstica. E com uma consequência terrível para a economia do país, né? Porque menos gente produzindo, vai ser menos imposto sendo recolhido e, por consequência, os serviços que já não são excepcionais ficam mais prejudicados, porque se não tem recurso, não tem como oferecer. E agregada à falta de vontade política, uma desgraça, vamos colocar Essa é a assim. palavra. É uma desgraça, é um iceberg. Por isso que eu falo que é um iceberg, porque continua sendo colocado embaixo do tapete. Isso que você enumerou, ele é agravado. E essa palavrinha que os coaching gostam, a mudança de chave, não sei o quê, né? Quando a mulher não tem esse tipo de violência, nenhuma, é difícil. Assim, não tem ninguém imune, só se estiver muito distraído, mas eu digo assim, a mulher está em condições ideais para trabalhar, ela rende a ponto de fazer transformações na empresa, vamos falar de empresa, mas assim, no poder público, a mulher que é gestora, a gente viu alguns números que eu adoro falar. A mulher, sobre qualquer aspecto político, qualquer um, direita, esquerda, centro, isso pouco importa. Todas elas dão conta de melhorar o acesso à saúde de criança, de idoso, menos mortalidade fetal. Então, a gestora de saúde, que tem a secretaria na mão, esses números são lindos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, gente? Porque a gente tem culturalmente o dever, a tarefa do cuidado. Então, a gente tem a tarefa do cuidado, a gente que dá a luz, a gente que cuida. Então, essas tarefas que são do cuidado, nós somos melhor executadas. Ah, mas é claro, vocês nasceram para isso. Não é não, por quê? Na pandemia, as maiores líderes mundiais deram resposta de combate à pandemia, melhores que os homens. Tem mais um dado. Onde tem mulher com a caneta na mão, na gestão pública ou privada, não tem corrupção. É lindo esse número, acho que é o melhor. Aí, então, assim, no mercado de trabalho, quando ela está sadia, ela produz muito mais que esses homens aí que estão se achando donos do espaço. Sendo que a gente dá muito mais resposta, além dessa possibilidade de a gente cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, que eu não sei se é bom isso, eu ainda estou aqui querendo entender. A gente dá respostas variadas a problemas variados, porque a gente não é um padrão, um robô, que meu filho é X, seu filho é Y, toma aqui o manual. Não, a gente dá respostas variadas, né? Isso que eles não conseguem, é um trunfo. Agora, então, eu já falei sobre a questão racial, que ela é agravada quando a mulher é negra, ela é mais desempregada. E esse relatório, gente, ele ainda fala o seguinte: por que a mulher ela é demitida? Menor capacidade de concentração de tomar decisões no trabalho. Elas se sentem estressadas com mais frequência, faltam mais e têm sua produtividade diminuída. E nessa situação de estabilidade, que ela é acentuada porque ela está numa estabilidade, né? A situação de desemprego aumenta ou ela vai para o subemprego. E aí, Alessandro, começa uma falácia, né? Olha, mas e as mulheres que na pandemia aumentou o empreendedorismo, muitas delas abriram mais MEI, mais não sei o quê. Gente, porque ela está desempregada, ela se inventa, não é mérito, não é lindo, isso não é, na verdade é uma desproteção, porque ela está indo se criar PJ, porque ela perdeu o emprego, porque a mulher é a primeira a perder o emprego, porque ela engravida, porque ela leva filho na escola, porque ela não está ali íntegra. Se ela não está íntegra, por quê? Porque ela está com as cargas mentais, ela está preocupada se tirou o lixo, se o filho foi para a escola, se alimentou, se o pai e a mãe estão bem.
os animais, as plantas, né? Vai aumentando, assim, é uma gama, né? Isso dentro de uma situação de privilégio, porque quem é mais assim, vive mais a diferença e a desigualdade, tem muito mais problema. Às vezes não tem a comida para colocar no prato mesmo, né? Não tem a luz elétrica em casa para poder tomar um banho, cuidar dos filhos, enfim, isso assim muito importante a gente ressaltar, porque dá a impressão que a gente dá conta de tudo. E até o fato do empreendedorismo feminino aumentar, e o empreendedorismo, eu acho, num contexto até geral, isso seria bom se nós não tivéssemos quase 14 milhões de desempregados no mundo. É porque não existe opção, as pessoas se viram para tentar, né, ter meios de vida mesmo. E a mulher é impactada, nossa, violentamente nesse sentido, né? Ainda bem que você lembrou disso, trouxe aqui com bastante destaque essa questão econômica, que a gente está, cada um num topo, e a situação branca de privilégio que trabalha não alcança essas daí. Por exemplo, tem um podcast que eu ouvi esses dias que a mulher faz esse relato. O auxílio emergencial, no primeiro momento eu comprei a comida, mas depois eu criei uma. E ela, assim, muito. Isso que me chama a atenção, ela é muito humilde para dizer assim: eu economizei na comida de casa para comprar comida para fazer para vender. Então, esse é o empreendedorismo que o meu país quer de mim, eu te dando um alimento mais nutritivo do meu filho, para eu produzir uma marmita top, mas eles nem vão comer. Aí eu, gente, é isso. E o auxílio emergencial sendo questionado, a manutenção do Bolsa Família, que agora tem um outro nome, sendo questionado. Isso é pouco. Na Alemanha, a filha do meu padrasto teve bebê lá. E ela, por ter bebê, independente da nacionalidade dela, ela recebe uma bolsa para criar com sossego. Ela fala, toma aqui esse dinheiro para você criar com sossego. Aqui, esses R$ 90, que é a renda cidadã, eu sempre esqueço o nome dos programas. O pessoal acha que R$ 90 faz o quê? Então, a classe média não faz transferência de renda como se fosse, olha só, tá querendo dinheiro e faz filho. Então, esse tipo de desmistificação a gente precisa falar. Que isso não é nada perto do universo que poderia ser. Então, a mulher precisa de mais para poder sair desse ciclo, né? E aí a perguntinha para quem está aí, que pode estar refletindo em casa, né? Numa situação de violência doméstica, que o empregador ou a empregadora toma conhecimento disso, o que ele faz? Se ela pede socorro. Quando ela pede, né? Geralmente a mulher não fala. Alguém conhece alguma iniciativa que vem do empregador ou do serviço público de ações, práticas positivas para impedir? Ou para, pelo menos, criar na sua estrutura lá de empresa, isso qualquer empresa, de 5 funcionários, de 2, como uma grande, né? Para minimizar os impactos. Então, se alguém tiver, me traz. Eu só sei de algumas, mas é assim, elas criam porque elas têm incentivo fiscal. É um barato, né? Mas tem. Então, se alguém souber, fala para mim lá no Instagram, no Facebook, que eu quero conhecer. Por que eu estou falando isso? Porque se a violência doméstica, a questão do machismo, do patriarcalismo é um sistema estrutural, assim como o racismo, a gente muda esse sistema para melhorar a qualidade de vida das pessoas como? Além da educação, que a gente fala muito, mas também no ambiente de trabalho. Então, uma das ações que a gente vê que reverbera é o patrão, o empregador atento a isso, ele seleciona alguém do RH, do departamento pessoal, ou a própria psicóloga que contrata, geralmente mulher, a quando identificar, criar uma estrutura lá interna de que como posso te auxiliar, sabe? Mas assim, eu quero saber se alguém tem esse conhecimento que isso existe. Porque nas grandes tem, nas pequenas não. E as coisas acontecem no micro, né? É no seu vizinho, é a gente do nosso lado que a gente talvez não identifique. E por que isso é importante, né? Essa responsabilidade social de quem emprega. Isso nós estamos falando do âmbito privado, de quem contrata. É uma questão social. Se ele não agir, ele vai contratar outro, vai demitir, né? A gente falou que eles demitem. Mas isso vai acontecer de novo com outra. Ninguém está imune, né?
E por isso que eles perdem, porque ele contrata uma nova, até da formação, integrar ali na equipe, já deu 1 ano. E aí, se ela é vítima de violência, qualquer uma delas vai demitir. Então, ele perde, né? Então, esse impacto na vida laboral da mulher, além de ela perder, elas ser mais, são mais desempregadas. Quando que essa mulher vai aposentar, Alessandra? Ela não vai aposentar, porque se ela cotidianamente não sendo desempregada, ela não consegue ter uma carteira de trabalho com 15 anos. E sem emprego, sem renda, ela não consegue recolher o INSS dela. Então, ela vai chegar aos 62 anos sem os 15 de contribuição, porque a mulher aposentava com 60 e agora ela aposenta com 62. E pior de tudo, se ela não é segurada, ela não recolhe, né, todo mês ali certinho, se ela tiver uma incapacidade, porque o agente agressor deixou ela lesionada, ou uma incapacidade psicológica, ela vai para o INSS pedir auxílio doença, ela não vai conseguir, porque ela não está segurada do INSS. Ou porque ela não consegue recolher porque não tem dinheiro, porque a prioridade é se alimentar, ou porque ela está desempregada. Então, as consequências são nefastas, né? E aí, gente, essas mulheres que são vulneráveis, todas, não existe situação econômica para elas que diferencia todas elas, tanto a que ganha bem, a auto-executiva, como aquela trabalhadora que recebe salário mínimo, como a empreendedora que tem o MEI, ela vulnerável, sem proteção, sem fortalecimento de vínculos, porque ela não fala com a família não vai receber bem, ela fica mais vulnerável a sofrer o quê? Novas violências. Assédio sexual, assédio moral, subemprego, precarização do trabalho. Então, é uma desgraça. E é um ciclo, né, vicioso, porque uma coisa puxa a outra e repete e começa de novo e outra coisa puxa a outra. E o que me chama muito a atenção é, assim como os governantes não percebem o tanto que perde o país com a desatenção a esse tipo de causa, as próprias empresas, grandes, pequenas, médias, qualquer uma, também não percebem o impacto, porque se for colocar na ponta do lápis a questão do recurso financeiro, que é o que mais conta, elas estão perdendo também, e perdendo uma grande quantidade de dinheiro, de lucro, né? Mas não, talvez por ser já isso uma violência de gênero, por ter mulher envolvida, isso é uma questão que nem é aventada, que não é tocada e que poderia ter toda uma perspectiva diferente, né? E melhor para o empregador, não só para a mulher que é auxiliada. Ai, não, então, você falando isso, o que me choca? Porque a falta de atenção para olhar para isso e colocar a mão, isso se dá de modo aleatório ou é providencial? Eles se preparam para isso? Porque, assim, se a gente acabou de dizer que quando as mulheres colocam a mão tem menos corrupção, elas dão mais resposta positiva, elas vão querer mais investimento na saúde, eles não querem olhar para nós. Na verdade, se a gente pudesse ficar na gaveta enterrada com uma mordaça, para eles é bom, porque eles vão manutenir esse status de poder, eles vão continuar. E isso é tão grave porque quando eles fazem aquela fala falaciosa de que chamam as mulheres para participar, geralmente está pronta a lei, ou você só vai para secretariar, ou você só vai para servir o café, você não participa da construção. A gente tem inúmeros exemplos disso, de legislação feita por homens que não se atentou ao básico, ou porque ele quer surfar na onda do feminismo e dizer que ele é o legal, ou porque veio um interesse ali por trás, sempre tem um interesse, mas não é de modo orgânico. Então, isso daí, gente, é tão grave porque assim as pessoas idealizam que a advocacia ela estudou, ela está antenada a esses princípios e ela se preocupa com direitos humanos e justiça social, mas não é bem assim. Isso daí é uma desconstrução. Todo mundo está ainda aprendendo a lidar com isso tardiamente, porque a gente foi inserida tardiamente em tudo. Tudo nosso foi roubado. A gente demorou para votar. As mulheres que se desenvolveram na cultura, na literatura, elas tiveram as ideias delas roubadas. A gente tem inúmeros exemplos. Mas o que aconteceu ano passado? O ano passado, 2021.
ou 2020, já nem sei. A Argentina, ela está anos-luz na nossa frente em várias questões, né? Uma delas que foi agora para... uma delas foi a seguinte: o tempo que a mulher passou se dedicando ao cuidado de filho conta para aposentar. Lindo, falei, quando que isso vai chegar no Brasil? E sem muito requisito, gente. Não precisa falar assim, ai, a certidão de nascimento dos meus filhos, eu fiquei em casa, olha aqui as fotos minhas em casa. Não, os requisitos são tranquilos. Se for no Brasil, vai exigir assim, não pagou INSS, você não trabalhou, você não prestou serviço fora, você não tinha MEI. Aqui no Brasil vai ser assim. Mas onde eu quero chegar? Quando saiu essa notícia, a gente muito feliz, começamos a disparar nos grupos, falou assim, nos grupos de advogados, falou, olha, vamos montar uma possibilidade de a gente ter isso no país, porque o que a gente tem no nosso país? Mulheres que chegam aos 62 anos que não têm 15 de contribuição e elas não vão aposentar. Aí eu mandei num grupo de advogados, o colega branco, rico, falou assim, vai para a Argentina. Aí eu falei, gente, ele nasceu de uma mulher, a mãe dele criou ele. Isso não conta para aposentar, não sai do bolso dele. Ou ele não tem filhos, ele não viu a dedicação da mulher. Então, assim, esse foi uma fala, mas teve várias. Como que vai. Olha a outra pergunta que o outro advogado fez. Quem que vai fiscalizar se essa mulher cuidou mesmo? É inacreditável, né? É inacreditável. É desse jeito. Eu lembrei disso por quê? Porque se a mulher se mais desemprega em caso de violência doméstica e ela não tem ferramentas para lá na frente ter um respaldo, mina qualquer possibilidade da gente avançar. Se a gente não avança, a democracia ela não existe. Isso que a gente vê aí não é democracia, porque se não tem participação da mulher, não tem democracia, né? Quem fala muito é a Maíra Recchia. Aí onde eu queria chegar com essas questões, né? Se eles estão dominando ainda, olha só, nós somos as mulheres, são as eleitoras, as mulheres são em maior número eleitoras, mas elas não elegem mulheres. Nós somos só 15% na Câmara e 12% no Senado. No município é um caos. Quatá tem 9 vereadores e 2 vereadoras. Prudente tem 13 vereadores, eram 3 vereadoras, uma virou secretária, só tem 2. Aí, para poder mudar essa realidade, além da gente ter mulheres eleitas, a gente tem que ter mulheres, essa daí que está na base, que briga por causa de uma creche, ela participando das tomadas de decisões. Como? Tem conselho da saúde, tem que ter mulher lá. Tem conselho idoso, tem que ter mulher. Aquela participação que ela já faz ali organicamente de discutir que o transporte está horrível, que o preço subiu, essa ela tem que estar participando das decisões. O plano plurianual, né, que é anual. A gente não participa disso. Quando vem, ele está pronto. E a cidade é feita para não receber mulheres. O ponto de ônibus é longe da luz. O ônibus é de um jeito que a gente entra, você não consegue nem se segurar, nem segurar o filho, nem a sacola. Então é feito para homens, porque eles não andam com bolsa, com filho, com mamadeira. Então, assim, é uma cidade, a gente vive na cidade, né? Então, não tem uma cidade. É uma cidade que não é para mulher. O que mais que eu queria te falar? Que a gente fala muito. Quando elas estão em agremiações, partido político, sindicato, entidade, né? Elas estão em cargos secundários, elas não estão na mesa dirigindo, tomando decisões. E quando elas estão, elas sofrem violência de todo jeito, então elas não conseguem se manter. Aí eu falo tudo isso, então fica todo mundo animada, vamos lá, vamos fazer. Mas assim, as que vão, desistem no meio do caminho, não tem como levar os filhos, porque uma criança chora, já tem gente olhando torto. Se ela tá amamentando, vai ter um vai falar, cobra esse peito. Ela não tem dinheiro para pegar o transporte público para meia-noite, né, geralmente, e aí a reunião vai até tarde. Ela tá cansada porque ela lavou roupa, limpou a casa, foi no mercado, cuidou do idoso. Eu não tenho disposição, cansei. É isso que a gente escuta, aquelas que são talentosas, as que não são, que discutem, num dado momento ela desiste. E as que chegam lá, Sandra, não puxa as outras, né? Porque a gente tem uma rivalidade que também é secular, e eles usam dessa rivalidade contra nós, e a gente, distraída, desapercebida, quando vê, entrou no jogo.
Então a gente não consegue chegar lá. As que chegam desistem no meio do caminho, as que conseguem ficar não puxam as outras. Às vezes tem vereadora que contrata homens para ser assessor. Eu fico chocada, mas elas chamam. E aí se pergunta e fala, não, mas ele é competente. Ou seja, a mulher não ia ter a mesma competência, sendo que é bem pelo contrário, né? A gente sabe que o rendimento feminino em qualquer área é superior. E talvez até porque a gente tenha que estar sempre provando que tem capacidade, que tem conhecimento, que pode fazer, realizar as mesmas atividades e com excelência. Mas a gente acaba tendo que provar isso o tempo todo. E isso gera, por consequência, um desgaste gigantesco, né? Nossa, ainda bem que você falou, porque a gente tá muito mais preparada com relação a qualquer formação profissional e a gente fica questionando quando vai participar de uma questão, de uma qualquer atividade pública. Ai, não tomei banho, não arrumei o cabelo, ai, não fiz a unha. E eles estão como? A camisa desabotoada, amassado, mal cheiroso, ainda fala errado. E se falou errado, errou, ninguém fala assim, olha lá, tá estressado, hoje ele não comeu ninguém. Não. Se a gente errar, tá TPM, não dormiu direito, cadê o marido dela? É Ai, louca. é louca. Essa é a mais tranquila e que a gente ouve todo dia. Tá louca, você tá louca. Qualquer insurgência, qualquer argumentação, né, no sentido de se proteger e de se fazer presente, é loucura, é histérica, é tudo isso. Eu fico muito admirada das mulheres que sofrem essas violências na política, ela é assertiva ao responder, ela mantém o equilíbrio emocional, aí depois a gente fica sabendo que lá atrás ela chora, ela vai na terapia, a vida pessoal é uma desgraça, porque acompanhar uma pessoa que se coloca de modo público, a gente sabe o que fica para trás. Fica filho, fica família, a saúde, o lazer, né? Então, recentemente atacaram o filho da Sâmia, agora de uma outra atriz. Então, assim, a gente, meu Deus, a gente traz a vida ao mundo e a gente é vidraça das frustrações deles, né? E aí eu queria deixar a gente muito animada, de verdade. Acho que a gente vai chegar num momento ideal. A doutora Alice trouxe um dado em 2017 que a gente ia alcançar a equidade de gênero daqui a 50 anos. Eu falei, nossa. Aí chegou 2020, falei assim, falta menos. Não, aumentou. Então a nossa possibilidade de ter equidade agora passou de 100, o Alessandro já nem sei mais, né? Eu não sei, mas tá longe. Talvez a nossa geração nem viva, né? Nem experimente o gostinho dessa equidade. Não tem. E o Brasil está na pior situação na América Latina e a gente está atrás do Afeganistão. Então, no Afeganistão, tem mais mulheres na política do que o Brasil democrático, de bem, cristão. Então, a gente está atrás. Mas aí, para deixar a gente animada, eu não queria desanimar, eu mando essa frase que é assim: quando a mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Essa é a frase da ex-presidenta do Chile, a Michelle Bachelet. Eu adoro. Muito obrigada, Aline. Nossa, olha, superou minha expectativa, porque você trouxe muitos dados e muita realidade, principalmente em relação ao mercado de trabalho, que as pessoas não se dão conta. E é uma tecla que eu bato frequentemente, é que às vezes a gente deixa passar e não reclama e não exige os direitos e, enfim, tudo que nos pertence, porque não tem o conhecimento. Não sabe que aquilo existe, não sabe que pode brigar por aquilo e muitas vezes tem até lei, né? As benditas leis que todo mundo diz que falta, que lei não falta, o que falta é a aplicação da lei, né? Mas a pessoa não sabe, as pessoas não têm acesso a isso. E esses insights e essas pinceladas assim de conhecimento fazem toda a diferença para que a gente conscientize também, né? E saia da ignorância, dessa ignorância ruim que faz com que a gente esteja 50, 60 anos atrás dos homens, né? E principalmente na questão da representatividade. Te agradeço imensamente.
você vai ser convidada mais vezes, porque tem conhecimento e sabe se expressar e chegar no objetivo que a gente quer. E, assim, vai ficar gravado. Quem quiser repetir, quem quiser tomar nota dos dados, ir atrás das indicações que a Aline fez, vai ficar lá no Facebook. Eu vou baixar para o YouTube também. E muito obrigada, o Comitê Regional Quatá fica lisonjeado de ter você aqui com a gente e deixa as portas abertas também para que você, precisando de alguma coisa que a gente possa te auxiliar ou te oferecer, a gente está sempre aqui. Agradecer mais uma vez a deputada Damares, né, que foi a idealizadora e é quem rege os comitês para levar esse conhecimento para as pessoas e estar mais perto também do cidadão, porque a gente sabe que São Paulo é um estado gigante, com muita gente, e que lá da capital é difícil saber as realidades. E o comitê também ajuda nesse sentido, né? E principalmente ter pessoas engajadas e que sabem discutir, que sabem trazer à tona essas realidades e para a gente partir para a solução também, né? Que também acredito que não adianta ficar só reclamando, só apontando, sem agir, né? Aline, muito obrigada mesmo. Estamos muito felizes e esperamos que você volte. Obrigada, Alessandra. Concordo com a Damares. Se a gente conseguiu alcançar uma com uma modificação, essa vai replicar. Parece que é muito óbvio, gente, mas não é. Hoje, só por curiosidade, eu fui levar uma procuração de uma cliente atender e ela não conseguia se deslocar. Ela mora longe, dificuldade financeira de sair. Levei para ela. Aí ela queria saber, assim, por que demora tanto a marcar uma perícia médica no fórum. Eu falei, mas antes não era assim. Antes tinha possibilidade de marcar com 3 meses. Aí eu falei, mas é que teve um corte do governo federal que não está liberando dinheiro para os peritos. O perito é médico, ele não vai trabalhar sem receber. A gente trabalha sem receber. Aí ela falou assim, mas quem decidiu isso? Né? Ela, assim, muito humilde. Eu falei assim, essa é a pergunta, né? Quem decidiu isso? Porque ela não ficou doente porque ela quis. Ela pagou o INSS e o INSS tinha que dar proteção. Eu, gente, é isso. Pergunta, quem decidiu isso? E esse ano tem eleição e não eleja mulheres. Tem muita gente boa em todos os espectros políticos da política que fazem a modificação. A gente precisa olhar a capivara de todo mundo. É isso aí. Obrigada, Alessandra. Perfeito. Obrigada, Aline. Pessoal, obrigada, a gente assistiu a gente aí, não consigo ver, mas teve gente que ficou do início ao fim, viu? Agradeço muito. A gente encerra por aqui e mês que vem tem mais. Se não for nas redes sociais, quem sabe um encontro presencial que a gente está merecendo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Aline. Obrigada.